Pessoal, boa tarde! Hoje eu quero finalizar com vocês, na nossa 7ª e última pílula de parte especial, alguns pontinhos bem breves sobre os crimes contra o patrimônio e depois entrar nos crimes contra a dignidade sexual, também pontuar de forma breve para a gente trazer o que é mais importante. Então vamos lá, gente. Extorsão. O que eu quero trazer aqui para vocês sobre isso? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Gente, aqui o que a gente tem? O que é mais importante que eu quero trazer para vocês? Primeiro, a gente tem um constrangimento mediante uma violência ou uma grave ameaça e a gente tem um especial fim de agir, que é obter indevida vantagem econômica, certo? Aqui, gente, a coisa pode ser móvel ou imóvel, diferente do roubo, que a gente só tem roubo de coisa móvel, certo? Galera, qual é a distinção, que é o ponto principal que eu queria trazer aqui pra vocês, entre o roubo e a extorsão? Pessoal, no roubo a gente não depende, na verdade, de uma participação da vítima. A subtração, ela vai ocorrer a vítima colaborando ou não, certo? A gente tem também essa violência, essa grave ameaça. E aqui, galera, qual é a distinção aqui na extorsão? A diferença é que na extorsão a gente necessita de uma participação ativa da vítima, seja tolerando que se faça, fazendo alguma coisa ou deixando de fazer algo em virtude dessa violência ou dessa grave ameaça. Pessoal, exemplo, extorsão, um exemplo clássico. O agente, o criminoso, ele constrange aquela vítima mediante uma violência ou uma grave ameaça a fornecer os dados, senha de banco, coisas do gênero. No roubo, a gente não precisa disso. O agente, ele vai lá, ele ameaça aquela vítima e pega, subtrai o bem para si. Independente de participação da vítima, não é necessário, certo? Na extorsão, é necessária essa participação da vítima, seja fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer alguma coisa. Exemplo que eu dei para vocês da senha do banco. A vítima precisa entregar aquela senha do banco. Então, se a gente torturar, fazer o que for, e a vítima não colaborar, ele não vai ter sucesso naquela empreitada criminosa, certo? A consumação, galera, aqui na extorsão não precisa da obtenção daquela vantagem. A consumação aqui, a gente tem um crime formal, se dá com com mero constrangimento, desde que haja aquele intuito, certo? Intuito de obter uma indevida vantagem econômica. Então, o delito de extorsão vai se consumar dessa forma, com o emprego daquele constrangimento mediante uma violência ou uma grave ameaça. E no momento que a gente tem aquele intuito, ainda que ele não obtenha a indevida vantagem econômica, a gente já consuma a extorsão, ok? Galera, agora próximo, estelionato. O que é importante vocês saberem aqui? Primeiro eu vou ler o tipo. Obter para si ou para outra em vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pessoal, aqui o sujeito passivo é uma vítima determinada, certo? E aqui o exemplo, galera, é aquele golpe, né? Que o agente, ele liga fingindo que é o agente do banco e pede as informações. Aqui não há violência, não há grave ameaça, há uma fraude, um artifício, um ardil que engana aquela vítima, certo? Aquele exemplo do golpe, fingindo que eu sou o seu banco, me dá sua senha, me dá suas informações, que eu vou resolver algo pra você. Correto? Esse é o estelionato. A gente não tem violência, não tem grave ameaça. E aqui, gente, a consumação e a tentativa. Esse delito, ele se consuma com a efetiva obtenção de uma vantagem indevida que corresponde à lesão patrimonial de outra pessoa, certo? A gente precisa dessa vantagem ilícita e do prejuízo alheio pra gente consumar o estelionato, correto? É diferente lá da extorsão que eu falei pra vocês, que se consuma com mero constrangimento. Aqui não, e com o intuito, né, lá na extorsão. Aqui não, a gente precisa que haja obtenção da vantagem e que haja um prejuízo alheio, mas não temos no estelionato uma violência, uma grave ameaça, nada disso. A gente tem uma fraude, né, um engano daquela vítima, certo? E o que é importante aqui no estelionato que eu quero passar com vocês? Gente, o pacote anticrime, ele alterou a natureza jurídica da ação penal no estelionato. Ou seja, gente, antes do pacote anticrime, a ação penal no estelionato era pública, incondicionada à representação da vítima. Após o pacote anticrime, essa ação penal ela é pública condicionada à representação da vítima, com algumas exceções. Quais são, galera? Essa ação penal vai ser pública incondicionada ainda nos seguintes casos: quando a vítima for a administração pública, direta ou indireta,
criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Galera, não é 60, não é 80. Aqui temos maior de 70, certo? Então, administração pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos ou incapaz, ok? Nesses casos, teremos uma ação penal pública incondicionada ainda. Porém, nos demais casos, a ação penal passa a ser pública condicionada à representação da vítima. Isso foi alterado com o pacote anticrime, ok? Então vamos lá, gente. Agora eu vou entrar com vocês nos crimes contra a dignidade sexual de forma breve pra gente finalizar as nossas pílulas de parte especial. Pessoal, estupro, artigo 213 do nosso Código Penal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique ou qualquer outro ato libidinoso, certo? Temos uma pena de reclusão de 6 a 10 anos aqui. Pessoal, a gente tem hipóteses qualificadas do estupro e depois eu vou entrar no estupro de vulnerável com vocês. Mas aqui a conduta é um constrangimento mais atos de libidinagem. Gente, esse constrangimento tem que ser mediante violência física ou uma violência moral, que é essa grave ameaça, certo? E nos atos de libidinagem, que é outra parte desse delito pra gente configurar, a gente tem a conjunção carnal ou outros atos libidinosos, certo? Gente, para configuração desse estupro, a gente exige um efetivo contato físico aqui entre o autor e a vítima. Prevalece na doutrina que esse contato físico é dispensável. Mirabete já dava exemplos interessantes sobre isso. Exemplo aqui, galera, o agente, mediante grave ameaça, manda a vítima se despir e se masturbar. Pessoal, nesse caso, teríamos uma hipótese de estupro, ainda que sem um contato físico efetivo entre a vítima e o agente, certo? Então aqui, pessoal, vamos lá. Qualificadoras desse estupro do artigo 213, não é o estupro de vulnerável por enquanto. Vítima menor de 18 anos, porém maior que 14, porque se for menor que 14 a gente vai ter o estupro de vulnerável, certo? Outra qualificadora, se do estupro resultar lesão corporal grave, aqui a gente tem uma lesão corporal grave que advém de culpa, porque se advier de dolo, se o agente tiver dolo, intenção de estuprar e de lesionar aquela vítima de forma grave ou gravíssima, teremos um concurso de crimes entre o estupro e a lesão, certo? E próxima qualificadora, a terceira qualificadora, é se do estupro resulta morte. Pessoal, mesma coisa, aqui temos uma morte culposa que decorre daquele estupro, pra gente configurar essa qualificadora. Porque se tivermos intenção de estuprar e intenção de matar, teremos os crimes em concurso, ok? Teremos concurso de crimes aqui. Próximo e mais cobrado em prova, estupro de vulnerável, artigo 217-A do nosso Código Penal. Pessoal, aqui temos dolo, imprescindível isso aqui, vontade e o agente tem ciência de que está agindo contra a pessoa vulnerável, certo? Então vamos lá, eu vou ler para vocês esse delito aqui. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso contra menor de 14 anos. Reclusão de 8 a 15 anos. Pessoal, parágrafo 1º. Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem necessário discernimento para a prática daquele ato, ou que por qualquer outra causa não pode oferecer resistência. Pessoal, o que a gente pode pensar aqui nesses casos que eu falei para vocês? Por qualquer outra causa não posso oferecer resistência. É a pessoa que é uma pessoa que não seria vulnerável em tese, mas está completamente drogada ou completamente embriagada, sendo voluntário ou não essa embriaguez ou essa circunstância de estar sob efeito de drogas. Nesse caso, se a vítima por qualquer outra razão não puder exprimir resistência, resistir àquele ato de alguma forma, teremos o estupro de vulnerável configurado, certo? Ou menores de 14 anos. Pessoal, então é o seguinte aqui. A gente precisa que o agente, o criminoso, tenha a intenção, saiba que aquela pessoa é menor de idade ou está numa situação de vulnerabilidade e tenha ciência de que está agindo contra a pessoa vulnerável. Se o agente desconhece essa situação, essa condição de vulnerabilidade, a gente pode ter 3 situações.
Se a gente desconhece essa condição de vulnerabilidade e emprega violência ou grave ameaça, teremos o artigo 213, o estupro comum, que não é o estupro de vulnerável, certo? Cairemos lá naquela condição. Agora, se o agente também desconhece a vulnerabilidade e empregou fraude para ter aquela relação sexual ou praticar aquele ato libidinoso, teremos a violação sexual mediante fraude, artigo 215. Leiam, certo? Agora, se o agente desconhece essa situação de vulnerabilidade e houve consentimento, teremos um fato atípico, não teremos esse delito, certo? Por quê, gente? Porque ter conjunção carnal ou praticar ato libidinoso com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável independentemente do consentimento. Tendo ou não consentimento daquele agente, teremos estupro de vulnerável se o indivíduo se a vítima for menor de 14 anos, ok? Vou ler para vocês a súmula 593 do STJ para a gente finalizar aqui. O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática daquele ato, irrelevante também sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com a gente. Galera, então, independente de qualquer circunstância, praticou ato libidinoso ou conjunção carnal com menor de 14 anos, teremos estupro de vulnerável, certo? Galera, em relação a esse estupro de vulnerável, a 6ª turma do STJ reafirmou sua jurisprudência, que já era nesse sentido, no sentido de que o estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato libidinoso ofensivo à dignidade sexual da vítima, sendo prescindível o contato físico direto entre essa vítima e o réu para configuração e para consumação desse delito, ok? Então, essas são as considerações que eu queria fazer com vocês sobre esse delito, certo? Qualquer dúvida podem vir falar comigo.